Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e vamos dar continuidade aos estudos da disciplina de Administração Financeira e Orçamentária do curso de Tecnologia em Gestão Pública. Bom, agora irei fazer minha audiodescrição. Estou no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tenho uma parede branca com as seguintes palavras na cor verde: EAD mudando realidades. Eu sou uma mulher morena, tenho cabelos longos na altura dos ombros, estou usando óculos, um blazer preto, uma camisa branca e uma calça jeans. Do lado direito da sua tela, temos a intérprete de Libras. O sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bom, agora vamos dar continuidade às nossas aulas. Vamos estudar um pouquinho agora na nossa web aula 6, alguns tópicos especiais sobre orçamento público. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de créditos orçamentários. Então nós temos dois tipos de créditos orçamentários: o inicial e o adicional. Então vamos aqui comigo. O que é o crédito inicial? É aquele montante do orçamento, da despesa orçamentária, que está lá definido na Lei Orçamentária de 2023 do governo de Rondônia. Então, é aquele montante da despesa que foi autorizado, que foi aprovado e que foi sancionado pelo Executivo e iniciamos a execução do orçamento. Aí nós temos o crédito adicional, ou seja, eu constituir lá no crédito adicional um montante da despesa, mas essa despesa pode não atender ao empenho, aqui comigo, alunos, ao empenho daquele gasto, por exemplo, de manutenção de ar-condicionado. E eu precise constituir créditos adicionais para eu quitar aquela despesa. E como é que eu faço isso? Então, nós temos três possibilidades de créditos adicionais. O primeiro deles são os créditos suplementares. E o que são créditos suplementares? Então, lá na lei orçamentária, no corpo da lei, antes dos anexos, eu vou mostrar isso para vocês nos encontros síncronos, tem informações relacionadas à abertura de créditos orçamentários, que são aqueles créditos definidos lá na lei do orçamento, que podem ser abertos até um percentual X sem autorização do legislativo. Então vamos lá, eu vou fazer manutenção de ar-condicionado e lá durante o meu planejamento, o que eu detectei? Que o montante que está lá naquele elemento de despesa não vai comportar o empenho de todas as despesas. Então, se existir na lei orçamentária de 2023 do governo de Rondônia a autorização para abrir crédito suplementar, o elemento de despesa já está lá, a ação já está lá, o que eu posso fazer? Eu posso tirar de uma outra ação, de uma outra atividade, o valor do orçamento e transferir para custear essas despesas com manutenção do ar condicionado, desde que esteja previsto na lei orçamentária. Então, esse é um crédito adicional suplementar.
E o crédito adicional especial, então aqui comigo. O crédito adicional especial é aquela ação governamental com os seus elementos de despesa de um determinado programa que não foram incluídos na lei orçamentária de 23, como nós estamos analisando aqui, do governo de Rondônia. Então, o que acontece? O governo de Rondônia recebeu, vamos supor, uma transferência voluntária do governo federal para construir uma escola de tempo integral lá num bairro da Zona Leste, certo? Então, essa transferência voluntária não está prevista inicialmente na lei orçamentária. O que o governo de Rondônia tem que fazer? Tem que se elaborar uma lei de abertura de crédito especial e encaminhar para o legislativo para que eles façam a discussão e aprove e retorne para ele sancionar. Só depois deste momento de sancionado e aberto um decreto de crédito adicional especial é que o governo de Rondônia poderá iniciar o processo de licitação para fazer a construção dessa escola lá na Zona Leste, escola de tempo integral lá na Zona Leste. E a gente tem também os créditos adicionais extra-orçamentários. No caso da pandemia, que foi algo que não se esperava, então o crédito adicional extraordinário, ele não precisa de autorização legislativa. Então, o prefeito, o governador, ele pode abrir dependendo da situação. Então, nós temos o estado de Minas Gerais este ano, tem algumas cidades da região leste, inclusive a cidade onde eu nasci, foi devastada pelas chuvas. Caíram-se quase todas as pontes. Então, vários locais foram destruídos. Neste caso, o prefeito pode decretar estado de calamidade pública e abrir o quê? Um decreto por crédito extraordinário, se ele não tem lá previsto no orçamento público, ou o que eles têm não consegue arrumar todas as pontes, refazer todas as pontes que caíram, ele pode abrir um decreto por crédito adicional extraordinário para resolver este problema. Então não tem como prever, mas ele precisa arrumar as pontes, porque a região, a zona rural daquela cidade ficou devastada, a água tomou conta. É o caso também da pandemia. Então, nesses casos, pode-se abrir um crédito orçamentário adicional extraordinário. Bom, agora vamos para algumas explicações sobre esses créditos. Então, a finalidade, nós temos aqui os créditos adicionais, nós temos aqui a finalidade, autorização prévia, vigência, prorrogação, abertura e origem. Então, os suplementares, como eu falei, é para reforço de dotação. Autorização prévia, sim, se está previsto na lei orçamentária, pode fazer até o montante X. Vigência é só o exercício financeiro. Não admite-se prorrogar para o ano seguinte, até porque o orçamento é para execução no exercício financeiro, abertura por decreto do executivo. Então, toda vez que precisar reforçar uma dotação, tem que se elaborar um decreto. Precisa de uma origem? Sim. Essa origem, nós vamos ver daqui a pouquinho as possibilidades de origem. Então, nós temos o crédito adicional agora especial. Então, programas novos. Eu expliquei
o exemplo que eu apresentei é a construção de uma escola de tempo integral na Zona Leste, no bairro Tancredo Neves. Então, é um programa novo, uma transferência voluntária. Precisa de autorização? Sim. Então, o Legislativo tem que mandar uma lei lá para o Legislativo para autorizar, tá? Vigência no exercício, prorrogação admite como, professora? Então, vamos lá. Vamos citar aqui um exemplo, continuar com o exemplo lá da escola de tempo integral, lá na Zona Leste de Porto Velho, no bairro Tancredo Neves, que o Estado vai construir, uma escola de ensino médio. Então, o que acontece? Se essa lei e o decreto que autorizou esta despesa foi elaborado no último quadrimestre do ano, então nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro. Nos últimos 4 meses, ele pode ser prorrogado para o exercício seguinte, certo? Tem que ter uma origem, sim. No caso de transferência voluntária, é o quê? O governo federal que vai transferir esse recurso. Extraordinários. Então, são situações emergenciais, no caso das chuvas, no caso da pandemia. Precisa de autorização legislativa? Não. Vigência no exercício. Admite prorrogação. Então, aqui no caso da União, tem que ser por decreto. Origem, não precisa identificar a origem do recurso, da despesa, para atender essa situação emergencial. Bom, agora vamos estudar um pouquinho sobre as fontes. Então, a gente viu que os créditos adicionais suplementares e especiais precisam de fontes. Então, para mim abrir esse decreto, eu preciso de fontes. Então, eu tenho várias possibilidades de fontes, de recursos que eu posso tirar de um lugar e alocar naquele. Então, vamos lá. Primeira possibilidade. Então, eu preciso empenhar a manutenção de ar condicionado, mas o montante de orçamento que está lá não é suficiente. Então, eu posso utilizar, no primeiro momento, a anulação de dotação. Então, eu posso anular outro elemento de despesa, que eu fiz as minhas análises e fiz o quê? Verifiquei que eu posso retirar, que não vai ter nenhum problema. Reserva de contingência, nesse caso aqui, eu posso utilizar a reserva somente a partir de determinados meses do ano, que eu verifiquei que o montante da receita arrecadada, ela é capaz de atender às despesas. Então, depois dessa análise, eu posso utilizar a reserva de contingência. Outra possibilidade é o superávit financeiro. E o que é esse superávit financeiro? Eu vou explicar para vocês. Então, ao final do ano, o município, o governo de Rondônia, elabora a peça contábil, balanço patrimonial. E lá, nesse balanço patrimonial, se identifica que lá tem o montante das contas do ativo circulante, que são os bens e direitos, e do outro lado tem o quê? O passivo circulante e o passivo não circulante. Pega-se o montante lá das disponibilidades que estão no ativo circulante. O que são disponibilidades? O montante que tem em bancos, hoje é só bancos, caixa, aplicação financeira, menos o montante dos restos a pagar, dos serviços da dívida. Todas essas informações, é claro que é agrupado por fontes e destinação de recurso, tanto as disponibilidades como o montante das obrigações,
classificada por fonte e destinação de recurso e verifica se o que sobrou de cada fonte e aplicação de recurso, que sobrou de disponibilidade no ano seguinte, e pode-se utilizar essa disponibilidade para abertura de crédito adicional, tanto suplementar como especial, que é chamado crédito adicional por superávit financeiro. Nós temos aqui excesso de arrecadação, é uma outra possibilidade. Como que eu faço essa análise, professor? Então, a Lei 4.320, ela traz uma metodologia de como fazer e a gente analisa o quê? Então, tenho a receita prevista para o exercício de 23. Lá no mês de setembro, eu fiz as análises, eu sempre fazia isso muito com as receitas advindas da saúde e da educação. Eu verifiquei que aqueles repasses, que aquelas transferências do SUS, do PSF, dos agentes comunitários, vai ser maior do que o montante da despesa que eu fixei. Então, neste caso, eu posso abrir um crédito adicional suplementar utilizando como fonte excesso de arrecadação, tá bom? E outra fonte dos recursos dos créditos é a operação de crédito. Então, como eu falei para vocês em outros momentos, se caso o município queira fazer ampliação da iluminação pública em alguns bairros da sua cidade, se ele não tem recurso disponível para isso, mas ele fez um estudo e verificou-se que, se ele conseguir um empréstimo junto a uma instituição financeira autorizada, ele consegue pagar mensalmente esses valores. Então, a partir daí, analisando os limites, ele pode fazer uma operação de crédito. Então, quando ele fizer essa operação de crédito, ele pode fazer a abertura. Lembrando que até para fazer a operação de crédito tem que ter autorização do legislativo. Bom, vamos lá. Continuando. Então, formas de abertura de créditos adicionais. Então, os suplementares e especiais, a gente precisa de uma lei. Prefeito sancionou a lei, ele ainda tem que fazer um decreto, tá? Bom, e os créditos adicionais extraordinários? Somente por decreto, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de restos a pagar. O que são restos a pagar? São dívidas que serão pagas fora do exercício financeiro em que ocorreram. Tem vigência de 1 ano. Os empenhos que servem de créditos com vigência plurianual que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Tipos de restos a pagar. Então, a gente tem 2 tipos. Os não processados. O que são créditos, restos a pagar não processados? São aquelas despesas do ano anterior que passou por qual estágio? Só foi feito o estágio da despesa empenho. E o que são restos a pagar processados? São a despesa do ano anterior que passou por quais estágios? Foi feito o empenho e a liquidação dessa despesa. Agora nós vamos falar de um outro tópico interessante, que são as despesas de exercício anterior. Então, o que são despesas de exercício anterior? São despesas processadas fora da época correta, decorrente de gastos realizados em anos anteriores. Tem que ter parecer jurídico, tem que ter reconhecimento da dívida, tem que ter ratificação pela autoridade
remitente. Bom, aí nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as despesas de exercícios anteriores. Como que ela acontece? Lembram dos precatórios, que são aquelas dívidas que o ente federado, por algum motivo, não pagou. E nós temos, antes dos precatórios, nós temos as despesas de exercício anterior. E o que são despesas de exercício anterior? O ente federado, por algum motivo, realizou uma despesa que não processou-se pelos estágios da despesa. A pessoa só foi lá e realizou o gasto e emitiu-se a nota fiscal, certo? Então, neste caso, o que aconteceu? O ente, no ano da ocorrência, ele não empenhou, liquidou essa despesa. Aí, no ano seguinte, o fornecedor foi lá, foi feita uma despesa e essa despesa, por qual motivo não se sabe, não acompanhou o processo legal conforme determina a legislação. Então, neste caso, essa despesa, ela poderá ser reconhecida pelo ordenador de despesa no ano seguinte, mas para isso ela precisa obedecer um rito, que é o quê? Tem que trazer toda a documentação, né? Tem a questão da apuração de responsabilidade também que entra nesse caso, tem que ter o reconhecimento da dívida, a autoridade competente, no caso, o ordenador de despesa tem que ratificar esse reconhecimento de dívida, para somente a partir daí que se dê continuidade nesse processo dessa despesa. Bom, agora vamos falar sobre o suprimento de fundo, que hoje recebe o nome de cartão corporativo. Eu trouxe suprimento de fundo porque é o nome que está descrito na legislação, mas hoje, com a evolução tecnológica, nós utilizamos o cartão corporativo. O que são esse suprimento de fundo? Então, tem algumas despesas que elas não conseguem submeter ao processo normal de despesa, certo? E o empenho dessa despesa é em nome do servidor. O servidor realiza a despesa, presta conta das ações desenvolvidas pelo prazo de 30 a 60 dias para realizar o gasto e prestação de contas. Então, aqui no IFRO, a Diretoria de Planejamento e Administração e o diretor-geral, ele tem, na época que eu atuava como diretora, a gente tem acesso ao cartão corporativo. Eu nunca usei, porque eu tenho muito receio desse processo de prestação de contas. Mas tem algumas despesas que surgem na administração que o que acontece? Que não dá para seguir todo o processo legal. Então, pequenas despesas de pequeno valor, é claro que tem toda uma legislação. No caso dos municípios, tem uma lei que fala o montante, no caso, por exemplo, de motorista. Então, tem alguns municípios que têm motorista, que eles trabalham na área da saúde e que eles se deslocam muito para Porto Velho ou, por exemplo, para o Hospital Regional de Cacoal, carregando pacientes. Então, nesse caso, esse motorista, ele recebe um cartão com um montante para ele realizar algumas despesas, tais como aconteceu um problema lá com o pneu do veículo, ele precisa arrumar. Então, o suprimento de fundos é para atender esses tipos de despesas que não dão para serem previstas, ok? Então, ela tem parecer jurídico, reconhecimento e a ratificação, como a gente falou anteriormente. Agora, vamos falar da dívida pública. Então, a dívida pública, ela divide-se em duas: flutuante, que é os débitos, as obrigações a pagar no curto prazo, e a dívida fundada ou consolidada, que é a mesma coisa, que são as dívidas, as obrigações a pagar do ente federado com vigência
acima de 12 meses. Então, vamos aqui para a dívida flutuante. Ela é escrita lá no passivo circulante de curto prazo, então são as dívidas que o ente federado tem que pagar até 12 meses. Exemplo de dívida flutuante: restos a pagar, os depósitos, os serviços da dívida a pagar e os débitos de tesouraria. Está definido aonde? Na 4.320,64. E a dívida fundada. O que é dívida fundada? O seu município, ele fez uma operação de crédito para ampliar o serviço de iluminação pública. Então, essa operação de crédito tem toda a questão orçamentária e também tem a escrituração contábil, que você tem que escriturar ela como dívida fundada ou dívida consolidada. Ela vai ser escriturada onde? No passivo não circulante a longo prazo, que são compromissos de dívidas superiores a 12 meses. E sua escrituração, contador, né, não é responsabilidade de vocês, mas se vocês estiverem no controle interno, tem que verificar se essa escrituração está individualizada conforme contrato da operação de crédito. Agora vamos falar de outro tipo de dívida. Tem a dívida pública, que nós falamos, agora a gente vai falar da dívida ativa. O que é dívida ativa? Então, são os valores a receber créditos do poder público junto a terceiros. Então, aqui, um exemplo de dívida ativa. Eu tenho um imóvel e o que acontece? No ano de 2022, um exemplo, eu não consegui pagar o IPTU. Esse IPTU vai ser inscrito em dívida ativa. Então, quando eu for pagar lá na prefeitura, ele já vai estar inscrito em dívida ativa. Então, no finalzinho do ano, antes de encerrar o exercício, o pessoal lá responsável do setor de arrecadação deve fazer inscrição de todos os montantes de IPTU que não foram arrecadados do ano de 22, escrever em dívida ativa. Bom, esse IPTU é um exemplo de dívida ativa tributária, porque o IPTU é um tributo. Agora, nós temos outro tipo de dívida ativa, que não é relacionada a tributos, certo? O que são tributos? Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, eu tenho aqui um exemplo. A prefeitura tem um imóvel, alugou, o rapaz não pagou o aluguel. Esse débito, ele vai ser escrito em dívida ativa não tributária, porque não tem relação com tributo. Quando eu constituo a dívida ativa? Quando esgotado o prazo para pagamento pelo devedor. Agora vamos falar da regra de ouro, que é bem interessante. Então, o que é a regra de ouro? Veda ingressos financeiros de operação de crédito superiores à despesa de capital prevista. O objetivo é o quê? Como que se avalia essa questão no final de cada exercício? Quando que foi constituído isso? Né? Foi constituído no artigo 167 da Constituição Federal de 88 e Resolução 48 de 2007 do Senado Federal. Então, operação de crédito. O teu município vai fazer uma operação de crédito para a iluminação pública, ele só pode fazer até o montante da despesa de capital. Por que essa regra de ouro existe? Para impedir que governos se endividem para o pagamento de despesas correntes. Isso não acontece muito hoje. Era muito comum essa situação antes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa questão dos limites,
eles são analisados na questão da receita corrente líquida e do relatório de gestão fiscal, onde tem a questão e análise dos limites da dívida pública. Encerramos aqui a nossa webaula 6, com os tópicos especiais da disciplina. Meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.